O adicional de insalubridade é pago a trabalhadores que exercem funções ou locais e condições que podem colocar em risco a saúde. Mas a lei estabelece limites. De acordo com o Tribunal Superior do Trabalho, a atividade a céu aberto, ainda que exponha o empregado a raios solares, não dá direito ao benefício. Empregados como agricultores, pecuaristas e os pescadores geralmente trabalham o dia todo expostos ao sol. Fernando Araújo, há 40 anos, é empregado de uma fazenda como tratorista e conta que já está acostumado com a alta temperatura. Acho que é o costume já da temperatura, né, de viver no sol o tempo todo, não queima. Já Antônio Alves prefere usar um chapéu para se proteger dos raios solares. O sol é muito quente. Se a gente não colocar chapéu, às vezes ia trazer mais dificuldade para a gente, mas aqui já ajuda muito. Uma empresa paranaense foi condenada pelo Regional do Estado a pagar adicional de insalubridade a um funcionário que trabalhava exposto ao calor excessivo. A empresa então recorreu ao TST. De acordo com a orientação jurisprudencial número 173 da seção 1 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, o trabalho a céu aberto, ainda que exponha o empregado aos raios ultravioletas, não dá o direito ao pagamento do adicional de insalubridade. E foi esse o entendimento do relator do processo, ministro Milton de Moura França, e por isso a empresa não vai ter que pagar o adicional ao funcionário. Bom, e para falar sobre o adicional de insalubridade, nós convidamos o advogado trabalhista Arthur Bastos. Boa tarde, bem-vindo à Jornada da Justiça. Prazer estar aqui. Bom, o adicional de insalubridade, ele não está previsto na legislação trabalhista, mas a questão do trabalhador que fica sob o sol. Sim. Mas mesmo havendo um laudo pericial falando que aquela condição de trabalho dele é insalubre, ainda assim ele não vai ter direito a esse adicional? Ainda assim ele não terá direito. Veja só o absurdo, né? Não há hoje no meio médico alguém que venha dizer que trabalhar exposto ao sol não esteja colocando em risco a saúde. Todos nós sabemos aí que o principal problema advindo é o problema do câncer de pele, mas tem vários outros problemas, inclusive, que afetam a visão do trabalhador num prazo muito mais curto. Mas apesar disso aí ser uma verdade, né, inquestionável no meio médico, a carência de previsão junto ao Ministério do Trabalho dessa insalubridade não gera aí a falta do direito, né, ao trabalhador. E há muitos casos na Justiça de trabalhador pedindo para receber esse adicional? Sim. Há muitos casos de trabalhadores pedindo esse adicional. Agora, há outros casos também que o trabalhador entra na Justiça não é mais nem pedindo o adicional de insalubridade, ele já entra com pedido de reparação pelo dano que ele teve pelo acometimento aí de um câncer de pele ou de uma cegueira ou de outro problema de visão. No caso, já é uma doença de trabalho, já né? É uma doença de trabalho. Agora, a diferença entre o adicional de insalubridade, periculosidade e o penosidade, né? Sim. A primeira diferença é que o de penosidade, apesar de previsto na nossa Constituição, ele ainda não veio a ser regulamentado, né? Mas trabalho penoso, a gente entende que seria aquele trabalho em que eu desenvolvo minhas atividades num ambiente muito cansativo, por exemplo, a construção civil, mas que não chega a ser insalubre. Mas ainda não está regulamentado, a gente não pode se aprofundar nesse assunto, né? O perigoso é aquilo que pode te matar de uma vez só. O trabalho numa área com materiais explosivos. Pode ser que não tenha nenhum agente ali afetando a minha saúde diretamente, mas uma vez que aquilo ali venha a explodir, eu vou morrer, eu vou ficar com a minha saúde, né, seriamente lesada. Isso aí é o perigoso. E o insalubre é aquilo que vem afetando a minha saúde de forma constante. Por exemplo, quem trabalha em minas de carvão, né, constantemente aquele pó de silício, ele vai entrando no sistema respiratório e vai causando mal às suas vias respiratórias, né, o seu aparelho respiratório ao longo do tempo. Então, esse daí seria o insalubre. Ok. Bom, vamos agora à nossa primeira pergunta gravada nas ruas sobre o tema de hoje. Meu nome é Fábio, sou vendedor. A empresa deve fornecer protetor solar para os funcionários? Não só o protetor, como um chapéu, uma roupa adequada, ela tem que oferecer ou não é uma obrigação? Não é uma obrigação do ponto de vista legal, né? Mas assim, é muito inteligente que o
o empregador venha a oferecer esse equipamento. Não só por uma questão de humanismo mesmo, né, de humanidade, eu estou protegendo aquele que trabalha comigo. Os Correios adotaram essa posição, né, já há algum tempo, de fornecer o chapéu, de fornecer o protetor solar. E também por uma questão administrativa, porque ele deve mesmo proteger a saúde daquele que está trabalhando, porque uma vez acometido de uma neoplasia maligna, de um câncer de pele, não há questionamento na justiça que aquele câncer foi desenvolvido num trabalho que era feito sob exposição ao sol. Então, sai muito mais barato para o empregador, né, agir corretamente e proteger o seu funcionário. Tá certo, e temos mais uma dúvida para responder. Meu nome é Nelson, sou estudante. Gostaria de saber se a jornada de serviço é limitada para quem trabalha exposto ao sol. Já que ele não recebe um adicional, ele pode ter uma jornada de trabalho reduzida? Infelizmente não. A gente tem um projeto de lei, está arquivado, né, que diz que tentava colocar a jornada para 36 horas. Mas a gente vê que, infelizmente, está arquivado, ainda não se chegou a esse fator, então a jornada não é reduzida. Em outros casos, o fornecimento do equipamento de proteção individual elimina o pagamento desse adicional, seja de periculosidade, insalubridade, enfim? Não, de forma alguma, né? Primeiro, para que ele elimine, tem que mostrar que o fator insalubre foi totalmente afastado, né? E se isso não acontecer, a gente pode reduzir o grau de insalubridade. Por exemplo, ruído, né, também causa, né, gera insalubridade. Quando a empresa consegue, com o uso de abafadores auriculares, eliminar totalmente o ruído, né, acima do permitido por lei, aí sim ela pode estar isenta, né, de pagar a insalubridade. Ok, temos mais uma dúvida de um telespectador. Vamos ouvir. Meu nome é Maria das Graças, eu sou servente. E quem trabalha no subsolo de um prédio tem direito à insalubridade? Pois é, e a questão do subsolo? Só por ser o subsolo não, porque a gente poderia estar numa sala climatizada, né, num subsolo muito agradável, que seria igual a uma sala no 10º andar, igualmente climatizada. Agora, na questão dessa senhora que é servente, e trabalhando em shopping, muitas vezes eles ficam expostos ao monóxido de carbono, né, do estacionamento. E aí o fator insalubre existe, que é o monóxido de carbono. Hoje em dia ele está regulamentado sim pelo Ministério do Trabalho, tem uma exposição ali até 48 horas semanais, tem um limite de gás carbônico que a pessoa pode estar sujeita, então pode ser que ela faça jus a um adicional de insalubridade, mas tem que vir a ser aferido pelo Ministério do Trabalho. Agora, doutor, se engana, né, quem pensa que vale a pena trabalhar em local insalubre só para poder aumentar o salário um pouquinho, de forma alguma, porque veja bem, seria um raciocínio de quem quisesse vender a sua saúde. Porque aquele adicional de insalubridade, ele está sendo pago porque realmente aquele ambiente faz mal à sua saúde. Então, o melhor é que a gente não precise disso. O melhor é que o empregador consiga meios de acabar com a insalubridade. Agora, do ponto de vista do empregador, o que ele pode fazer para minimizar os custos decorrentes desses adicionais que ele tem que pagar? Fornecimento de equipamento de segurança, né? Como eu falei aqui ainda há pouco, o protetor auricular, no caso onde o problema é o ruído, né? No caso daquela senhora lá, da exposição ao monóxido de carbono, usar equipamentos que forcem a circulação de ar. Num prédio que eu fiz a consultoria há pouco tempo, eles adotaram o sistema de fazer o revezamento dos funcionários, né? Que é algo ótimo, eu exponho ele o mínimo possível àquele agente. Então, essas medidas que a empresa deve tomar, visando sempre minimizar o perigo ali, o risco à saúde do seu funcionário. Tá certo. Muito obrigada pela participação do senhor e tenha uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigado.